Cucu, eu sou Nilma Oliveira e hoje iniciamos, como prometido, o 8º livro. Os cemitérios pegam aquilo que damos. Capítulo 1, onde é tratada a maneira de entrar no convento. É dentro desta casa que João Valjean estava, como havia dito Fauchelevent, caído do céu. Ele havia ultrapassado o muro do jardim que fazia o ângulo da rua Polonceau. Esse hino de anjos que ele havia escutado no meio da noite eram as religiosas cantando matinas. Essa sala que ele havia entrevisto na escuridão era a capela. Esse fantasma que ele havia visto estendido no chão era a irmã fazendo a reparação. O sino que o surpreendeu com o seu barulho era o cascavel do jardineiro amarrado no joelho de Père Fauchelevent. Uma vez, Cosette acostada, João Valjean e Fauchelevent, como nós vimos, jantaram pão com queijo e vinho diante das chamas de um fogo vivo. Depois, como a única cama da casa estava ocupada por Cosette, eles jogaram-se, cada um, em um feixe de palha. Antes de fechar os olhos, João Valjean disse: "A partir de agora, eu preciso ficar aqui." Essa frase trotou toda a noite na mente de Fauchelevent. Para dizer a verdade, nenhum dos dois dormiu. João Valjean sentia-se descoberto. E com Javert em sua pista, compreendia que ele e Cosette estariam perdidos se voltassem a Paris. Pois que um novo golpe de vento que acabava de soprar sobre ele o jogou nessa clausura, ele queria ficar. Ouro. Para um infeliz em sua posição, esse convento era ao mesmo tempo o lugar mais perigoso e mais seguro. O mais perigoso porque nenhum homem poderia entrar. E se o descobrissem, seria um flagrante delito e João Valjean só faria um passo do convento à prisão. O mais seguro, porque se eles fossem aceitos e ficassem morando, quem o viria procurar ali? Habitar um lugar impossível. Essa era a graça. De seu lado, Fauchelevent queimava o cérebro. Ele começou por se declarar que ele não entendia nada. Como Monsieur Madeleine estava ali, com os muros que eles tinham. Os muros da clausura? Ninguém salta. Como ele estava com uma criança. Ninguém escala uma muralha a pico com uma criança nos braços. Quem era essa criança? De onde vinham esses dois? Depois que Fauchelevent estava no convento, ele não teve mais contato com ninguém a Montreuil-sur-Mer e não soube de nada
sobre todo o ocorrido. O Père Madeleine tinha uma expressão que desencorajava as questões. E no mais, Fauchelevent dizia-se: nós não questionamos um santo. Madeleine havia conservado para ele todo o seu prestígio. Somente de algumas palavras que ele deixou escapar, o jardineiro acreditou poder concluir que Monsieur Madeleine foi à falência pela dureza dos tempos e ele estava sendo perseguido por seus credores. Ou talvez ele se comprometeu em algum caso político e agora se escondia. O que não aborreceu Fauchelevent, que, como todo camponês do norte, era um pouco bonapartista. Se escondendo, Madeleine tomou o convento por asilo. E era normal ele querer ficar. Mas o inexplicável, onde Fauchelevent voltava sempre, onde ele quebrava sua cabeça, era como Madeleine chegou ali, dentro desse jardim, e chegou com essa pequena. Fauchelevent os via, os falava, os tocava e não acreditava. O incompreensível acabava de fazer a sua entrada no casebre de Fauchelevent. Fauchelevent estava tateando nas conjecturas e não via mais nada de claro além disso. Monsieur Madeleine salvou a minha vida. Esta certeza única era suficiente e o determina. Ele se diz: é a minha vez. E ele acrescenta em sua consciência: Monsieur Madeleine não deliberou tanto quando jogou-se debaixo da carroça para me puxar. Ele decide que ele salvará Madeleine. Ele se fez, portanto, várias questões e várias respostas. Após o que ele fez por mim, se ele fosse um ladrão, eu o salvaria? Mesmo assim. E se ele fosse um assassino, eu o salvaria? Mesmo assim. Posto que é um santo, eu o salvaria? Mesmo assim. Mas o fazer ficar no convento, que problema? Diante dessa tentativa quase quimérica, Fauchelevent não recua nada. Esse pobre camponês Picard, sem outra coisa que sua devoção, sua boa fé e um pouco dessa velha fineza campanar, posta, dessa vez, a serviço de uma boa causa. Começa a escalonar as impossibilidades da clausura e as rudes escarpas da regra de Saint-Benoît. O Père Fauchelevent era um velho que toda a sua vida foi egoísta e que no fim dos seus dias
enfermo e manco, não tendo mais nenhum interesse no mundo, achou delicado ser grato. E vendo uma virtuosa ação para fazer, jogou-se em cima, como um homem que, no momento da morte, encontra em sua mão um copo de um bom vinho, do qual ele nunca provou, e o bebe avidamente. Podemos acrescentar que o ar que ele respirava nesse convento, depois de muitos anos, destruiu a sua personalidade e acabou por o render necessário a ele uma boa ação qualquer. Ele toma uma resolução: devocionar-se a Monsieur Madeleine. Nós acabamos de qualificar pobre camponês Picard. A qualificação é justa, mas incompleta. Ao ponto da história que estamos, um pouco de fisiologia do Père Fauchelevent torna-se útil. Ele era camponês, mas antes foi tabelião, o que acrescenta chicana à sua fineza e penetração à sua inocência. Tendo por fatores diversos falhado em suas coisas de tabelião, ele acabou sendo charreteiro e mão de obra. Mas a despeito de alguns palavrões e golpes de chicote necessários ao cavalo, ao que tudo indica, havia um tabelião nele. Ele tinha um espírito natural. Ele não dizia ni Jean, ni Javon. Ele conversava, coisa rara no vilarejo. E os outros camponeses diziam sobre ele: ele fala quase como um monsieur de chapéu. Fauchelevent era em efeito dessa espécie que o vocabulário impertinente e ligeiro do último século qualificaria meio burguês, meio rústico, e que as metáforas caindo do castelo sobre as casas de palha etiquetariam como um pouco rude, um pouco cidadão, pimenta e sal. Fauchelevent, no entanto, forte provado e forte usado pela sorte, espécie de velha alma mostrando a corda, era, portanto, homem de primeiro movimento e muito espontâneo. Qualidade preciosa que impede que sejamos malvados. Seus defeitos e seus vícios, porque ele teve, eram em surface. Em soma, sua fisionomia era dessas que tem sucesso com o observador. Este velho rosto não tinha essas rugas chatas da testa, que significam maldade ou besteira. Quando o dia amanheceu, tendo enormemente pensado, o Père Fauchelevent abriu os olhos e viu Monsieur Madeleine, que sentado no feixe de palha, olhava Cosette dormir. Fauchelevent endireitou-se e disse: agora que você está aqui, como você fará
para entrar. Essas palavras resumiam a situação e acordaram João Valjean de seu devaneio. Os dois bons homens fizeram conselho. Primeiro, disse Fauchelevent, você começará por não colocar os pés fora do quarto. Nem a pequena, nem você. Um passo no jardim e estaremos queimados. É justo, respondeu João Valjean. Moça Madeleine, você chegou em um bom momento. Eu quero dizer, em um horrível momento. Uma dessas damas está muito doente. Isto faz com que não olhem muito para esse lado. Me parece que ela está morrendo. Elas já fazem as rezas de 40 horas. Toda a comunidade está no ar. Isto as ocupa. Esta que está partindo é uma santa. Em efeito, nós somos todos santos aqui. Toda a diferença entre elas e eu está no fato que elas dizem nossa cela e eu digo minha barraca. Vai acontecer a oração para os agonizantes. Depois, a oração para os mortos. Por hoje, estaremos tranquilos aqui, mas não respondo por amanhã. Portanto, observa João Valjean, essa barraca fica no recôndito do muro. Ela está escondida por essa ruína. Tem as árvores e não se vê desde o convento. E eu acrescento que as religiosas não se aproximam jamais, disse Père Fauchelevent. E então? Diz João Valjean. O ponto de interrogação que acentuava esse e então significava que eles poderiam ficar morando escondidos ali. E a esse ponto de interrogação, Fauchelevent respondeu: existem as pequenas. Quais pequenas? Perguntou João Valjean. Quando Fauchelevent abriu a boca para responder, o sino soou. Uma badalada. A religiosa estava morta. Eis o toque dos finados. E ele faz um sinal para João Valjean escutar. O sino soou outra vez. O sino agora soará de minuto em minuto durante 24 horas, até a saída do corpo da igreja. Veja bem, isso move. Na recreação, elas brincam e basta que uma bola venha nessa direção para que elas venham, apesar das proibições. Elas vêm buscar e vasculhar tudo por aqui. São umas diabas esses querubins daqui. Quem? As pequenas. Vocês seriam rápido descobertos. Vamos! Elas gritariam: vejam, um homem! Mas hoje, não corremos esse risco. Não haverá recreação. O dia será de orações. Você escuta o sino? Como eu falei, é o toque dos finados. Uma badalada por minuto.
Eu entendi, Père Fauchelevent. Existem as pensionistas. E Jean Valjean pensa além dele. Isso seria a educação de Cosette encontrada. Fauchelevent exclama. Meu Deus, se tem meninas pequenas que farão um escândalo perto de você e correrão para se salvarem. Aqui, ser homem é como ter a peste. Você vê que me amarram um sino no joelho, como fazem com as bestas selvagens. Jean Valjean sonhava profundamente. Esse convento nos salvará, murmurou ele. Depois disse em voz alta: sim, o difícil é ficar. Não, disse Fauchelevent. O difícil é sair. Jean Valjean sentiu o sangue subir ao coração. Sair. Sim, Monsieur Madeleine. Para entrar, será necessário sair. Eles não podem encontrar aqui comigo assim. De onde vens? Para mim, você caiu do céu, porque eu o conheço. Mas as religiosas, elas precisam que entremos pela porta. De repente, ouviu-se outro som, mais complicado, que vinha de um outro tipo de sino. Ah, esse é o som que chama as mães vocais. Elas vão ao capítulo. Sempre tem um conselho no capítulo quando alguém morre. Ela morreu ao nascer do sol. É ordinariamente ao nascer do dia que morremos. Mas você não poderia sair por onde entrou? Vejamos, não é para insistir na questão, mas por onde você entrou? Jean Valjean empalideceu. Só a ideia de descer nessa rua formidável o fazia estremecer. Sair de uma floresta plena de tigres e, uma vez fora, era impossível voltar. Jean Valjean via ainda toda a polícia vasculhando o bairro, os agentes de tocaia, os vedetes, por todo lado. Medonhos pulsos agarrando seu colarinho. Javert pode estar no canto da rua. Impossível, diz ele. Père Fauchelevent, diga que eu caí do céu. Mas eu acredito. Eu acredito. Não precisa me explicar nada. O bom Deus o pegou em sua mão para o ver de perto e depois o soltou. Somente que ele deveria o colocar em um convento de homens. Ele se confundiu. Espere. Outro som. Esse é para prevenir o porteiro de ir prevenir a municipalidade, para prevenir o médico dos mortos, para que ele venha ver que tem uma morta. Tudo isso é a cerimônia de morrer. Elas não gostam dessa visita, essas boas damas. O médico, isso não crê em nada. E depois, ele levanta o véu e, às vezes, levanta mesmo outra coisa. Mas
Elas o advertiram rápido dessa vez. O que será que está acontecendo? A tua pequena dorme ainda. Qual é o nome dela? Cosette, respondeu João Valjean. Ela é a tua filha? Mas como quem diz, você é o avô dela? Sim. Para ela, sair daqui é fácil. Eu tenho uma porta de serviço que dá para o pátio. Eu bato e o porteiro abre. E eu tenho o meu cesto de carregar nas costas. Ela cabe dentro. Eu saio, Père Fauchelevent saiu com seu cesto. É simples. Você dirá à pequena para ficar calma e tranquila debaixo da lona. Eu a deixarei o tempo necessário na casa de uma boa velha amiga, uma fruteira, que tem na rua do Chemin Vert. Ela é surda, mas ela tem uma caminha na casa dela. Eu gritarei na orelha dela, que é uma sobrinha minha, e ela cuidará até amanhã. Depois, a pequena entrará contigo, porque eu o farei entrar. Isso, sem dúvidas. Mas como você fará para sair? João Valjean franze a testa. Que ninguém me veja. Me faça sair em um cesto debaixo de uma lona. Fauchelevent coçou o lóbulo da orelha com o dedo médio da mão esquerda, sinal de embaraço sério. Um terceiro toque soou. Esse é o médico dos mortos que se vai. Ele olhou e disse: está morta. Quando o médico dá o visto no passaporte para o paraíso, os serviços funerários enviam um caixão. Quando é uma mãe, as mães fazem a preparação. Quando é uma irmã, as irmãs fazem a preparação. E eu prego. Isto faz parte do meu trabalho de jardineiro. Um jardineiro é um pouco coveiro. Ah, colocamos em uma sala baixa na igreja, que comunica com a rua, e por onde nenhum homem pode entrar. Sou o médico dos mortos. É nessa sala que eu prego o caixão. Os agentes funerários o buscam, e é assim que vamos ao céu. Eles trazem uma caixa vazia e a buscam com algo dentro. Voilá! O que é um enterramento? Profundis. Um raio de sol tocava a boca de Cosette, que parecia um anjo bebendo luz. João Valjean a admira e já não escutava mais o que dizia Fauchelevent. Bom, não ser escutado não é uma razão para se calar. O bravo velho jardineiro continuou com seus pensamentos. Nós fazemos a fossa no cemitério Vaugirard. É um antigo cemitério que está fora do regulamento e que será suprimido. É pena, porque, para mim,
é cômodo, tendo ali um amigo, o Père Mestienne, o coveiro. As religiosas têm um privilégio. Elas são enterradas ao cair da noite. Mas quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo? Mãe Crucificação morreu e Père Madeleine está enterrado, completou Jean Valjean com um sorriso triste. Fauchelevent fez ricochetear essa palavra. Um quarto som soou. Fauchelevent levantou-se apressado, pegou a joelheira no muro e a amarrou em sua perna. Esta vez, é a mim que eles chamam. A mãe priora quer me ver. Não se movam daqui. Se vocês tiverem fome, tem pão e queijo. E saiu apressado. Jean Valjean ouviu atravessar o jardim, passando pelo meloeiro. Menos de 10 minutos depois, o Père Fauchelevent, com seu sino, que colocava todas as religiosas em desvio, batia levemente em uma porta. E uma voz doce respondeu: para sempre. Para sempre quer dizer entre. Essa porta era a porta do parlatório, reservada ao jardineiro pelas necessidades do seu trabalho. O parlatório era anexo à sala do capítulo. A priora, sentada na única cadeira do parlatório, esperava Fauchelevent. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Voltamos ao nosso mistério misterioso. Voltamos àqueles momentos que o coração chacoalha, que a pressão sobe e a taquicardia chega. Momentos emocionantes te aguardam. Então você já sabe, não perca nenhum capítulo. Fica ligadinho aqui, porque amanhã eu volto para te contar o que vai acontecer dentro dessa sala. Porque a ideia, a inspiração, a iluminação divina que o nosso querido camponês Picard Fauchelevent tanto buscava, ele vai encontrar para salvar Jean Valjean e de gruja para entrar no paraíso direto, Cosetinha também. Vou lá. Já falei demais. Amanhã nos vemos para continuarmos. Ai, fiquei com tanta saudade que hoje eu tô rindo à toa. É a tua presença que me deixa feliz assim. Então nos vemos amanhã. Grande beijo. Durma bem.